Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Este é mais uma mensagem correndo para o alvo. Minha última mensagem eu vos falei sobre a fé sem obra. Eu não ia voltar a falar sobre fé, mas devido a alguns pedidos de alguns irmãos, pedindo que eu desse continuação e falasse mais sobre fé, então hoje eu gostaria de falar sobre a essência da fé, que se encontra no livro de Hebreus. Vamos falar sobre fé. Eu não sei quanto áudio eu vou gravar nesse capítulo. Provavelmente deve ser 5 ou talvez 4. Depende do desenvolver da maneira como nós estaremos conversando sobre fé. Muito bem. Livro de Hebreus, capítulo 11. O apóstolo Paulo diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Muito bem, amados, uma correção aqui. Eu vos disse que no livro de Hebreus, o apóstolo Paulo disse, só que existe uma certa dúvida acerca de quem é o escritor de livro de Hebreus. Alguns comentaristas dizem que foi apóstolo Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Barnabé. Então nós vamos partir de achar, a Bíblia não se pode também considerar o achismo. Então vamos partir de que o escritor de Hebreus, eu quero falar sobre a fé cristã, ou a definição da palavra fé. A simples fé implica uma disposição de alma para confiar noutra pessoa. Ou seja, a confiança que você vai depositar, ela difere de credulidade, porque aquilo em que a fé tem confiança pode ser verdadeiro, ou seja, de fato, e ainda que muitas vezes transcenda a nossa razão. Não lhe é contrário, ou seja, a fé, ela
é o acreditar, é a credulidade, porém, alimenta-se de coisas que talvez seja até imaginária. É cultivada pela simples imaginação. Então a fé, ela difere desse tipo de crença, porque é uma confiança. A fé, ela difere de uma credulidade que transcenda a razão, que venha de algo imaginário, de acreditar ou imaginar algo. A fé, ela é diferente. É uma crença, é uma confiança que vem do coração. E não é apenas algo intelectual. Então, a fé religiosa é uma confiança tão forte em determinada pessoa. Ou seja, essa é a fé religiosa. Eu estou vos apresentando uma fé cristã, mas também estou mostrando para você a fé religiosa. Assim como existem muitas pessoas que acreditam em imagem, em escultura, que acreditam no ocultismo. Isso tudo é tipo de fé. Mas a fé verdadeira, a fé cristã, ela difere dessas crenças. Porque é uma confiança que vem do coração. Ela não é uma fé intelectual. A fé religiosa é uma confiança tão forte em determinada pessoa ou princípio estabelecido que produz influência na atividade mental e até mesmo na atividade espiritual. Todos os seres humanos, ele pode ter fé, ainda que ele seja um ateu. O ateu é, na verdade, uma pessoa que tem muita fé. É diferente de um incrédulo, porque o ateu, ele tem muita fé de que Deus não existe. Então, normalmente, essas pessoas dirigem a sua vida, ou aquilo que ele crê, ou em quem ele crê, dirige a sua vida. A fé é uma atividade e deve ser um impulso. Quero vos falar sobre a fé cristã. A fé cristã é uma completa confiança em Cristo. Então eu vos mostrei que existem vários tipos de fé. Fé na entidade, fé no ocultismo, fé em imagem, fé em símbolo, fé em... Algumas pessoas, inclusive, têm fé na medicina. Mas a fé cristã é uma completa confiança em Cristo. Por isso ela é chamada fé de cristã, pela qual se realiza a união com o próprio Espírito de Cristo. A união com seu Espírito, havendo a vontade de viver a vida que ele aprovaria. Quando você se torna um seguidor de Cristo, você almeja efetuar a própria vontade de Cristo e viver aquela vida que ele aprovaria que você vivesse. Não é uma aceitação cega, não é uma aceitação desonrada, mas um sentimento baseado nos fatos da sua vida. É uma fé baseada na obra de Cristo. É uma fé baseada no seu poder. É uma fé baseada na palavra de Cristo. É uma fé que revela a necessidade de uma entrega total da nossa vida a Ele. É a revelação
necessariamente uma antecipação da própria fé. A fé é descrita como sendo simples, mas sendo profunda. É uma confiança naquele que de tal modo falou e viveu na luz, que é a própria luz, e os seus verdadeiros ensinamentos nos leva a tornar adoradores, que nos leva a obedecer à sua vontade, que almejarmos estar ao lado dele, que dissipa todas as trevas da nossa própria mente, que nos leva para a luz. A mais simples definição da fé é uma confiança que nasce do coração. Essa é a fé cristã. Nós ouvimos a palavra de Deus, damos ouvido à palavra de Deus, cremos que é o próprio Deus nos revelando algo, e essa convicção se torna tão forte em o nosso coração que passamos a criar um fundamento na nossa vida, porque a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos, que almejamos, é a prova das coisas que não vemos, mas que foi estabelecido por Deus para a nossa vida. Foi dessa maneira que os antigos, eles alcançaram testemunho pela fé. Eles compreenderam que os próprios mundos, o mundos está no plural, que o próprio mundo foi criado pela palavra de Deus, de maneira que quando as pessoas dizem que o mundo, quando a própria palavra de Deus diz que o mundo vivia num caos, não existia nada, mas de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. É isso que nos mostra a própria fé de Abel. Abel era filho de Adão, o segundo filho de Adão, e Abel oferece a Deus um sacrifício. Caim era rebelde, então Caim oferece também a Deus um sacrifício, mas não foi um ato de fé. Caim, ele oferece o sacrifício a Deus baseado na atitude de Abel, porque ele viu que Deus se agradara do sacrifício de Abel. É a mesma coisa daquele pescador que está pescando na beira do rio. Ele vê a pessoa que está ao seu lado pegando vários peixes e ele não pega nada. Então ele lança seu anzol ao lado da onde aquele pescador que está pegando muito peixe pesca, na tentativa de pescar o seu peixe. Foi isso que Caim fez. Ele sacrifica a Deus, mas não de coração. Ele baseia seu sacrifício pelo sacrifício aliás, Caim oferece sacrifício a Deus baseado no sacrifício de Abel. O tanto que o sacrifício de Caim não foi aceito pelo Deus. Então Abel oferece um maior sacrifício, pelo qual ele alcançou testemunho de que era justo. O próprio Deus testemunhou dos seus dons, e mesmo depois de Abel estar morto,
esse sacrifício de Abel, ele é perpetuado pela história. A Bíblia também nos conta a fé de Enoque. Enoque, ele foi considerado justo e ele foi transladado, ou seja, arrebatado para não ver a própria morte. Enoque não morreu. Ele foi simplesmente retirado da terra. E ao ser retirado, não foi achado porque Deus o retirou. Visto que antes da sua transladação, ele alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então nós que somos servos de Deus, precisamos compreender que sem fé é impossível. Não há como agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que crê em Deus se aproxime dele, se aproxime de Deus, que tenha comunhão com ele, que creia que ele existe, que ele não é um ser irreal, que ele não é um ser que está distante, mas que está todo instante conosco, que ele nos ouve, que ele almeja estar ao nosso lado e que nós venhamos estar lado a lado com ele. E que ele é o galardoador daqueles que buscam. Então muitas pessoas, muitas vezes, nos interrogam, nos perguntam, por que eu devo orar? Por que eu devo clamar? Por que eu tenho que fazer oração a Deus se Ele conhece todas as coisas? Porque a própria palavra de Deus diz: clama-me e responder-te-ei, e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas existem muitas pessoas que estão orando sem compreender o verdadeiro sentido da fé. São pessoas que repetem aquilo que aprenderam. Fazem oração, mas sem compreender que sem fé não há como agradar a Deus. É preciso que essa fé nasça em seu coração, dentro do teu amargo, na profundeza da tua alma. Porque o teu coração é o celeiro de Deus. O espírito do homem é a lâmpada de Deus. Deus precisa ver aquilo que está armazenado em teu coração. Não adianta você abrir a boca simplesmente em uma oração repetitiva, uma oração que você aprende por muitas vezes através de estudos. A oração é o teu rasgar da tua alma, é o derramar do teu sentimento na presença de Deus. Essa é a essência da fé. Esse é o meu primeiro áudio de série aqui gravado no livro de Hebreus. Eu já vos gravei 3 áudios falando sobre a fé sem obra. Agora estou mostrando-vos a essência da fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Que a fé é o firme fundamento das coisas que esperamos e que sem fé é impossível agradar a Deus. Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, eu te peço, se eu ver algo
armazenado dentro do nosso coração, que nos impede, Senhor, a desenvolver a verdadeira fé, a genuína fé, a fé que nos leva a alcançar, Senhor, todo aquilo que está oculto, todo aquilo que o Senhor programou para nossas vidas, mas que ainda não alcançamos, porque nós, muitas vezes, não colocamos em prática a genuína fé. Então nos leva, Senhor, a ter essa comunhão, essa amizade, essa união que liga a nossa alma à própria alma do Senhor, que nos leva a aceitar tudo o que a Tua palavra diz que somos. Porque a Tua palavra diz que o Senhor nos amou e tem pensamentos bons a nosso respeito. A Tua palavra diz que 1.000 pode cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Mas se eu estiver no Teu esconderijo santo, então nada pode me tocar. A Tua palavra diz que se tão somente eu ouvir a Tua voz, se tão somente eu colocar em prática tudo aquilo que a Tua palavra diz, então nenhuma praga poderá chegar à minha tenda, ou seja, no meu lar, nem mesmo todo este mal que tem assolado tanta vida, que tem destruído tanta vida, poderá atingir o meu corpo físico, porque eu agora já estou escondido em Ti. Porque se eu ressuscitei em Cristo, se eu estou crucificado com Cristo, então a minha vida, que agora vivo, eu vivo em novidade de vida. Porque em Cristo eu já morri. E se eu nasci de novo, sendo uma nova criatura, então o mal não pode atingir meu corpo físico. É isso que eu acredito, por isso eu te dou graça e te louvo. Em o nome do Senhor Jesus eu digo amém e amém.